decimos, ¡viva el pueblo! Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían... Sejam todas, todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo História. E no episódio dessa semana vou falar um pouquinho com vocês sobre a ilha que tem dois nomes e a guerra por trás dela. Eu estou falando da ilha a qual os britânicos se referem de Falklands e os argentinos se referem como Malvinas. A guerra sendo, então, o conflito entre uma potência militar mundial e uma potência regional que era a Argentina. Antes de começar, eu gostaria de pedir para que todos olhassem a nova arte do podcast. A arte foi feita pela Kim, minha cunhada querida. Eu agradeço muito a ela pela arte maravilhosa, não apenas por essa, mas por todas as 3 artes que ela fez e que serão utilizadas agora pelo nosso podcast. Muito obrigado. Tenho certeza que todo mundo vai adorar essa arte. Inclusive, deixem feedback sobre, porque ela ficou realmente muito bonita e combina muito com o nosso podcast. Mas vamos falar então sobre a Guerra das Malvinas. A Argentina e o Reino Unido se mantinham relações boas desde que o país latino-americano ficou independente. Mas a situação mudaria por conta de conflitos coloniais. Ainda na época das colonizações, Reino Unido e Espanha disputavam uma pequena ilha ao sul da Argentina, que era a Ilha das Malvinas, as Falklands. Disputa que acontecia por séculos. E com a independência da Argentina, esta herdou a reivindicação sobre a ilha. Reivindicação essa que levou à Resolução 2065 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que determinou que as nações iriam negociar resultados, negociar quem ficaria com a ilha ocupada por cerca de 2.000 britânicos. De 1965 a 1979, 1980, os países negociaram e chegaram a um acordo. A Argentina, já sob ditadura militar, teria soberania sobre a ilha, mas a administração cotidiana ficaria para o governo britânico. Apesar de ter sido uma ideia muito bem aceita pela Argentina, um lobby dos habitantes das Falklands foi tão forte que a Casa dos Comuns, uma das câmaras do legislativo britânico, desaprovou, rechaçou essa decisão. E na época, o Reino Unido passava por algumas questões internas, um governo instável, um alto índice de desemprego e algumas reformas políticas e econômicas. E 2 dessas que falavam diretamente com o sul geográfico. A retirada dos pesquisadores britânicos do Polo Sul e a renovação da Marinha Britânica, incluindo a retirada do Endurance, o navio responsável pela segurança do sul do Atlântico britânico. E por que isso é importante falar? A ditadura argentina, percebendo as retiradas, as interpretou como enfraquecimento da potência britânica e decidiram testar até quando eles conseguiam esticar a corda ou quão perto eles conseguiam chegar de seus domínios. O primeiro passo foi uma pequena ocupação na Ilha Sanduíche, uma ilha britânica, e uma ocupação que foi ignorada pelos britânicos, pois era basicamente uma base científica muito pequena, não impactava as ações da potência europeia. A Argentina ainda chega a elaborar 2 planos. O projeto Alfa, de ocupação da ilha britânica de Geórgia do Sul, e a Operação Azul, na qual a elite militar argentina invadiria e ocuparia as Malvinas. O primeiro passo
para a guerra, então foi dado então em dezembro de 1931, com o Projeto Alfa e o hasteamento da bandeira na ocupada ilha de Geórgia do Sul. Um acontecimento que rapidamente chegou ao Reino Unido e foi amplamente divulgado pela mídia britânica. E aí que vem uma questão interessante. A mídia britânica erroneamente declarou que submarinos nucleares britânicos, ou seja, submarinos extremamente poderosos, estavam partindo de Gibraltar, na Península Ibérica, para as Malvinas. E por que isso é interessante? Porque a notícia falsa foi capaz de enganar o governo argentino, que, se sentindo pressionado pela possível reação britânica, ordenou que 2 destroyers, 2 fragatas e o seu porta-aviões, junto com 900 soldados, partissem em março de 82 da Argentina. Às 6 da manhã de 2 de abril, a invasão tem início. Primeiro desembarcando nas Malvinas, onde cerca de 80 britânicos estavam lá para defender o território e fizeram bravamente, até ficarem sem munição, se rendendo às 8 da manhã, e um pouco depois o governador da ilha fez o mesmo, passando o comando da ilha para o governo argentino. Ao mesmo tempo, a ilha de Geórgia do Sul, em situação parecida, foi bravamente defendida, porém ocupada pelos inimigos pelos argentinos, que detinham superioridade numérica. Apesar da invasão, o Reino Unido, ou parte deste, acreditava que a resposta à invasão deveria vir pela diplomacia. Não havia um consenso se o Reino Unido deveria pegar em armas ou não. A primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, a chamada Dama de Ferro, temia, porém, que se ela não reagisse de forma eficaz, o seu governo, já destabilizado, ruiria. Ela dizia que se a diplomacia falhasse, a força não falharia. Porém, temendo um fracasso, como o ocorrido em 56 no Egito, com a crise do Suez, inclusive escutem o nosso episódio sobre a crise do Suez, Margaret Thatcher ficava receosa de agir. O seu receio diminuiu apenas com algo que a Inglaterra não teve na década de 50: apoio internacional. O primeiro apoio veio da França, que bloqueou o envio de armas à Argentina, o que é bom porque enfraquecia as tropas inimigas. A ONU declarou a invasão como ilegítima, dando basicamente a permissão para a Inglaterra agir, e ao mesmo tempo a Comunidade Econômica Europeia, um órgão antecessor da União Europeia, aprovou o embargo ao país latino-americano. Apesar de todas essas ações, a política e a diplomacia falharam, levando então à necessidade das Forças Armadas intervirem. 2 porta-aviões, uma série de navios, fuzileiros e paraquedistas partiram do Reino Unido em direção às Malvinas para dar oficialmente início aos grandes combates da Guerra das Malvinas. Vale ressaltar que a operação de combate ou de reocupação das Malvinas só foi possível graças aos Estados Unidos, que doou 47 milhões de litros de combustível ao Reino Unido, permitindo que suas aeronaves e navios agissem. Não acho que cabe aqui falar detalhadamente dos combates em si, por isso eu vou ressaltar apenas 2 questões. A resposta britânica teve início em 25 de abril, com a reocupação da Geórgia do Sul, mas o grande acontecimento foi no dia 2 de maio, quando Conqueror, o submarino nuclear britânico, atacou e afundou o navio Belgrano argentino. Esse cruzador afundou, levando consigo mais de 300 soldados que perderam suas vidas. A guerra, que era marcada até então por pequenos combates sem um grande número de vítimas, presenciava agora centenas de mortos em questão de minutos. A guerra aconteceria por mais semanas, sendo a defesa argentina liderada pelo general Menéndez. Mas esse percebeu em junho
que havia chegado ao seu limite e que não poderia exigir mais sacrifício de seus soldados. Acreditando que estava em condições piores que os britânicos, o que de verdade não era realidade, por incrível que pareça, os argentinos nas Malvinas estavam mais bem descansados, preparados do que os britânicos, mas, sem saber disso, Menendez, no dia 14 de junho de 1982, se rendeu às tropas britânicas, levando o fim à Guerra das Malvinas. Guerra que durou cerca de 2 meses, mas ceifou cerca de 2.000 argentinos, 225 britânicos, mais cerca de 12.000 feridos de um lado e 700 feridos do lado britânico. Mas ainda haveria uma outra vítima da guerra. O próprio governo ou a junta militar argentina. O governo, já desestabilizado, viu a sua população tomar as ruas no dia 15 de junho, protestando contra a rendição e contra a derrota argentina. Uma manifestação que tomou proporções tão grandes que o próprio palácio presidencial foi invadido. Os argentinos não mais temiam o governo e não mais o aceitariam. Tanto que no dia 17 de junho, Galtieri, o ditador argentino, foi deposto de seu cargo. No ano seguinte, a oposição elegeria maioria no legislativo e posteriormente elegeria um presidente civil, dando início a uma nova democracia. Vai ressaltar, inclusive, que em 1985, Galtieri e outros 9 militares foram julgados e condenados pelos seus crimes na ditadura. E como estava o país do outro lado do Atlântico? No Reino Unido, a sensação era de festa. Thatcher chegou a afirmar que o Reino Unido não mais era uma nação em recuo, já que enfrentou um inimigo e venceu. O Reino Unido comemorava uma vitória contra uma potência regional e, mais do que isso, comemorava uma vitória em tempos difíceis. O Partido Conservador ganhou força, conseguindo novamente maioria na eleição legislativa e elegendo Margaret Thatcher para um terceiro mandato. Thatcher, então, entraria para a história como a Dama de Ferro. A primeira-ministra que enfrentou os socialistas, enfrentou a Argentina, mas teve uma série de derrotas ao lidar com o bem-estar de sua população. Provavelmente uma das figuras mais criticadas e adoradas da história britânica. Mas falar do seu mandato e suas questões fica para um próximo episódio. Espero que tenha conseguido entender um pouco mais sobre a Guerra das Malvinas, sobre a disputa entre as duas nações, e mais do que isso, tenho entendido como que uma guerra pode ceifar um governo e ceifaria efetivamente o britânico ou o argentino, e, nesse caso, levou ao fim a ditadura militar argentina. Porém, devemos sempre lembrar que a violência nunca é a resposta, nunca é a solução, e devemos sempre buscar a diplomacia e a paz. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Agradeço em especial, novamente, a Kim por ter feito as artes do podcast. Mas também agradeço ao Dom Ratão, vulgo Felipe, que financia esse podcast. Se você tem interesse e condições de fazer o mesmo, você pode fazer isso pelo Catarse ou pelo Pix. Os dados estão lá no nosso Instagram, @mundodehistoria. Você também pode compartilhar esse episódio com seus amigos, familiares, parentes, colegas, que também nos ajudam muito. Se você está escutando pelo Spotify, você consegue, pelo próprio aplicativo, mandar um feedback sobre o episódio, não apenas sobre esse, mas sobre todos os episódios, que já nos ajudam muito. Nos siga também no Twitter e Facebook, nas páginas do mesmo nome. Espero ter gostado do episódio e vejo todos vocês na próxima semana. Um abraço e até lá.